Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist O Estranho. Hoje estamos aqui a falar sobre a psicologia das experiências não ordinárias com o Everton Maraldi, que é psicólogo, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E é o primeiro presidente brasileiro da Parapsychological Association. Nós temos essa realização aí recente, quando o Everton entrou na presidência da PA, da PA, né? Que eu também sou membro, fico feliz aqui de tornar público que eu sou membro. Já tinha falado anteriormente, mas é sempre bom frisar. Então a gente vai fazer um bate-papo livre aí, o Everton vai trazer algumas questões ligadas à origem desse termo, as controvérsias que ele traz, a interface dele com a psicopatologia e questões ontológicas também. Então quero dar as boas-vindas ao Everton, já passar a palavra para ele e vamos que vamos, Everton. Obrigado pela presença, meu caro. Obrigado, Pedro. Eu agradecer mais uma vez o convite, né? Porque, enfim, já um convite recebido há algum tempo e que estávamos tentando encontrar aí o melhor horário, o melhor momento. E fico feliz de participar do teu canal, que, enfim, tem vários temas interessantes, apresentações, participações muito ricas. Bom, talvez para a gente começar um pouco a conversa, o que são experiências não ordinárias, né? Na verdade, existem vários termos parecidos que são usados na literatura acadêmica, científica, né, para definir essas experiências. Uns falam experiências anômalas, outros falam experiências excepcionais, outros falam experiências espirituais. Um dos problemas que alguns autores apontam quando você usa, por exemplo, o termo espiritual ou religioso, né, é que muitas vezes tem pessoas que não têm uma religião definida, mas tem também essas experiências que às vezes podem não ter nenhuma interpretação transcendente dessas vivências, etc. Então, muitas vezes o termo anômalo, excepcional ou não ordinário, essas variações, elas seriam um pouco mais neutras nesse sentido em relação à interpretação, ao sistema de crenças, atribuições feitas a essas experiências, né? Mas, na verdade, esses vários termos vão encampar experiências muito semelhantes. Na verdade, a gente pode falar de uma variedade dessas experiências, né? De certo modo, reproduzindo uma terminologia que começou com William James lá atrás, no começo do século XX, final ali do século XIX, começo do século XX, quando ele publica as variedades da experiência religiosa, né? E aí, desde então, vários começaram a utilizar esse termo varieties, variedades, né? Tem, por exemplo, um handbook, que é uma obra de referência dentro desse campo, que foi editada pelo Cardenha, o Edsel Cardenha, o Stephen J. Lin e o professor Stanley Krippner, chamado As Variedades da Experiência Anômala. Tem uma tradução em português da primeira edição, né? Já está na segunda edição, mas a primeira edição tem uma tradução, inclusive, em português. E essa é uma obra de referência e tal. Então, são vários termos que vão encampar experiências muito semelhantes e uma variedade aí. Então, desde experiências de quase morte, experiências de mediunidade em religiões, contextos mediúnicos, experiências de crianças que alegam memórias de vidas passadas, experiências de abdução, né? Por alienígenas, de contato com extraterrestres, experiências de sonhos lúcidos, experiências fora do corpo, uma série de experiências, né, que vão então ser definidas como anômalas ou não ordinárias, enfim. E por que esse termo, né, ou esses termos que são utilizados? Primeiro, o que a gente precisa entender é que quando eu falo anômalo ou não ordinário, eu não estou entendendo que elas são necessariamente patológicas, né? Anômalo aqui não é anormal no sentido de doentio ou patológico, um transtorno, né? Tem uma certa raiz o termo anômalo no trabalho do Thomas Kuhn.
né, filósofo, historiador da ciência, enfim, que teve um trabalho importante no sentido de pensar essas transições paradigmáticas, né, dentro da ciência, revoluções científicas, transformações, como elas se dão, né, essas mudanças de paradigma, de visão de mundo dentro da ciência. E o Thomas Kuhn falava dessas anomalias científicas, né? Quer dizer, esses fenômenos, essas eh, ocorrências que parecem contrariar certas concepções, teorias, modelos vigentes dentro da ciência que ele chamava ciência normal, né? O que a gente poderia também chamar de outras formas, a ciência mainstream e assim por diante. Então, se de fato alguma coisa como telepatia, por exemplo, né, existe, uma pessoa pode se comunicar telepaticamente com outra, ou seja, sem o uso de comunicação não verbal, sem o uso de meios usuais de comunicação, celular ou qualquer outra coisa assim, ou inferência, coisa assim. Então, isso seria um fenômeno anômalo do ponto de vista de como a psicologia, a neurociência, a medicina entendem o funcionamento da cognição da mente humana. Então, isso poderia ser chamado um fenômeno anômalo, partindo do pressuposto, obviamente, de que algo como telepatia existe, né? Então, se realmente de forma ontológica existem esse fenômeno, seria anômalo. Então, tem uma certa raiz com essa discussão que o Thomas Kuhn iniciou, né? Alguns autores usam excepcional ou não ordinário para destacar também o fato de que, e aí já não nessa perspectiva mais acadêmica, científica, quer dizer, é um termo usado no meio acadêmico, no meio científico, mas não se baseando necessariamente nessa discussão iniciada desse ponto de vista mais ontológico, mas mais para enfatizar o fato de que são experiências que tendem a sobressair, né? A sobressair em relação ao que a gente poderia chamar de uma experiência usual, ou cotidiana ou ordinária, né? Então, ordinariamente, você vive num certo estado de consciência, né? Que pode variar, obviamente, ao longo do dia, ao longo de práticas que você tenha, de alguma substância que você utilize, em função de uma série de fatores, mas você sempre mais ou menos flutua dentro de um certo estado de vigília, um estado de consciência, uma certa relação com o mundo que tem um certo padrão que é mais, de certa forma, compartilhado em alguma medida por outras pessoas, né? E que às vezes até é requerido, né? É exigido na maioria das vezes. Então, por exemplo, eu não posso, eu faço parte do pressuposto que eu não vou poder trabalhar tendo tomado todas, né? Enfim, alcoolizado numa situação ali, eu vou estar alterado, né? Obviamente, isso vai variar de uma pessoa para outra, o grau como ela vai enfim, alterar dependendo do uso de uma substância ou de uma prática contemplativa, etc. Existem vários mecanismos que vão produzir modificações da consciência, né? Mas o fato é que existe essa situação usual, ordinária, né, que é requerida das pessoas, sobretudo em certas sociedades, em determinadas culturas, né, que é muito ligado a um pensamento racional, que é muito ligado, né, a uma forma de viver no mundo a partir de um certo planejamento e etc. E essas experiências parecem contrariar isso, quer dizer, elas emergem e criam uma espécie de disrupção, né? Elas são disruptivas em relação a esse padrão de funcionamento usual da consciência ou da experiência ordinária, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa numa experiência fora do corpo se vê projetada, né? Fora do corpo, olha para si mesma como se fosse uma outra pessoa. Muitas vezes existem esses relatos, ou ela tem essa vivência de viajar, né? De certa forma, fora do corpo, ter essa experiência de flutuar, etc. Então, são vivências que escapam, né, do que é usual em geral. Claro que isso varia muito de uma cultura para outra, varia muito de um momento histórico para outra. Essa definição, ela não é universal, porque você pode ter culturas em que algumas dessas vivências são até comuns, na verdade, né? Elas são muito prevalentes. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil a prevalência dessas experiências é muito alta,
né? Então, em vários surveys que já foram realizados aí, populacionais e tudo, você tem, às vezes, mais de 80% das pessoas relatando algum tipo de experiência desse tipo em algum momento da vida, né? Então, isso é uma coisa que é parte da vivência das pessoas. E é interessante observar como essas vivências, a prevalência delas na população, ela muitas vezes ultrapassa a prevalência de determinados transtornos mentais, né? Então, por exemplo, você vai ter em alguns transtornos psicóticos, alguns transtornos dissociativos, etc., uma prevalência muito mais baixa de pessoas na população que teriam esses transtornos comparativamente à quantidade de pessoas que relatam experiências desse tipo e que às vezes até são interpretadas como experiências patológicas, né? Então, por exemplo, ouvir vozes. A gente sabe em vários surveys, em vários países, que muitas pessoas ouvem vozes, né? Ouvem sons estranhos, etc. É uma experiência, até certo ponto, independente da cultura, relativamente comum. É, e muitas dessas pessoas não vão ter um diagnóstico de transtorno mental, ou não vão ter nenhuma indicação de que elas tenham algum tipo de transtorno. Existem formas de você avaliar isso, né? Com questionários, com entrevistas clínicas, etc. Então, quer dizer, a experiência não ordinária, a experiência anômala, ela não é obrigatoriamente ou necessariamente como se pensava no passado. Houve um período, a gente pensar aí, uma boa parte do século XX, principalmente a primeira metade, etc. Ainda hoje você tem muitos clínicos que talvez pensem dessa forma. Psicólogos, médicos, eventualmente psicanalistas, né, que pensam dessa maneira. Mas isso não tem respaldo nas pesquisas. Quer dizer, as pesquisas não sustentam essa ideia, né? Quer dizer, então, sempre que uma pessoa relata uma vivência dessas, ela pode ou não ser patológica, né? Eu costumo fazer uma associação com outras vivências humanas, com outros sentimentos humanos, né? A raiva, por exemplo, né? Qualquer um de nós pode sentir raiva, pode sentir vontade, né? De brigar, de entrar num conflito, alguma coisa assim, ou tristeza, né? Você pode ter tristeza em determinados momentos da sua vida. Nada disso vai configurar obrigatoriamente um transtorno depressivo maior ou alguma coisa, né? Ou um grau de agressividade ou de violência que vai requerer algum tipo, né, de acompanhamento médico ou coisa assim. Então são graus, né? E essas experiências também existem em graus. E obviamente que em alguns casos elas vão se associar à doença, em outros casos não, né? Então há inclusive uma discussão recente na literatura criticando certas terminologias, né? Quando você fala, por exemplo, um dos termos usados na literatura psiquiátrica, psicológica, é psychotic-like experiences, né? Quer dizer, experiências que têm uma característica psicótica. Existe um reconhecimento de um contínuo da psicose, né? Que vai desde experiências mais saudáveis, vamos dizer assim, até experiências mais patológicas. Mas quando eu uso o termo psicótico, eu já estou partindo do pressuposto de que tem uma base tem alguma associação, alguma conexão com doença mental, porque psicose é um termo da psicopatologia, né? Então, quer dizer, isso talvez ajude a fomentar uma certa discriminação em relação a essas experiências, né? De rotular as pessoas, isso pode ser muito perigoso. Então, mais recentemente tem havido uma certa discussão na literatura até que ponto alguns termos que a gente usa para definir eles são adequados efetivamente, né? Não sei se você quer Sim, pontuar mais alguma. é, sim, sem dúvida. Inclusive, eu mesmo intitulo essa playlist O Estranho, né, como O Estranho, porque é um termo que vem do Freud, né? Então, pelo fato da minha formação ser psicanalítica, eu optei por manter uma das vias de construção teórica, né, teórico-clínica dele, mas eu te confesso que eu também tenho começado a me questionar se esse termo é adequado, porque para as pessoas, muitas vezes que têm essas experiências, não tem nada de estranho. São coisas absolutamente normais, né, assim, e comuns.
Então, a título de curiosidade, atualmente eu devo ter uns 5 ou 6 pacientes que são umbandistas. E agora, nas últimas 2 semanas, houve cerimônias dos erês, né, que envolviam entidades infantis, né, de crianças, né, que já tinham falecido e que eram incorporadas por médiums, e elas faziam algazarras, comiam doce, os próprios médiums acabavam, inclusive, manifestando gostos e tendências que não diziam respeito à personalidade deles habitual, porque justamente se trataria da personalidade das crianças que eles estavam incorporando, né? Então, é um fenômeno assim muito interessante, né? E inclusive uma paciente minha relatou que numa dessas consultas a entidade sabia até de coisas de saúde da vida dela que ela não tinha falado para ninguém, né? Então, ou seja, é algo que beira não é o estranho para quem está de fora, mas para quem está de dentro é o extraordinário, talvez, ou é o comum, de certa forma, quando o extraordinário talvez seja o primeiro efeito que se tem, né? Mas depois isso vai se tornando algo comum. Então, eu tenho pensado até em talvez renomear, né, aqui a playlist, até em respeito a todos, né, que têm essas Essas experiências, vivências. É, embora o objetivo seja quebrar o efeito do estigma, ou seja, transformar o estranho em algo não estranho, né? Mas a partir do momento que você chama de estranho, você está reiterando a estranheza e isso pode atrair a atenção para fazer pensar, mas por outro lado, coloca como sendo algo que está à margem, né? Digamos assim, da realidade. Então, não é um termo tão feliz assim quanto eu gostaria, confesso, né? é. Muito dessa terminologia, é importante frisar, ela vem de países, né, em que são países altamente secularizados. Você pega, por exemplo, muitos desses termos emergiram em países como o Reino Unido, contexto europeu, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem pesquisa também sobre isso, mas o meio acadêmico, né, acaba sendo. Então, vem de um contexto, vem de um meio que, de um modo geral, sempre foi muito resistente à discussão sobre essas experiências. O que é curioso, porque assim, você pode estudar essas experiências sem nenhum tipo de pressuposto de que elas são reais, que elas são genuínas, né? Você poderia simplesmente estudá-la de um ponto de vista fenomenológico, né? De um ponto de vista até do impacto delas na saúde mental das pessoas, etc. Mas durante muitos anos essa área não se desenvolveu amplamente, mesmo dentro da psicologia, né? O que é muito curioso, porque acho que existe em alguma medida um certo medo, um certo receio, né, de muitos, né, de não, mas se eu me associar a isso não é ciência, isso não é adequado, né, para a prática do psicólogo, que são equívocos, né? Porque se isso é relatado pelas pessoas, se isso é tão prevalente, sobretudo no Brasil, né? Mas em outros países você também tem, em alguns surveys, por exemplo, populacionais dos Estados Unidos e outros lugares, às vezes mais de 50% das pessoas relatando essas experiências. Então, são prevalências menores comparação com o que a gente vê aqui, e aí tem várias explicações, talvez o Brasil seja bem anômalo, né, e por isso as pessoas relatam, mas brincadeiras à parte, eu acho que existe apesar dessa diferença, quer dizer, se isso é tão disseminado, eu tenho de conhecer, eu tenho de entender, eu tenho de saber como lidar. Mas até isso, muitas vezes, não é feito, né, por conta do preconceito de que, se eu abordar isso, eu estou infringindo uma certa norma, ou eu estou atravessando uma fronteira perigosa e etc e tal. Então, eu diria que, na verdade, em muitas sociedades, muito provavelmente, as pessoas que veem essas vivências como estranhas, como você disse, ou bizarras, alguns usam também esse termo, né? Alguns autores, por exemplo, na literatura, o Christopher French, chama de weird, né? Então, assim, são experiências weird, aquela coisa estranhas, né? E tal.
muitos autores usam essa terminologia, que são autores que não acreditam, de fato, que possa haver algo mais além, para além dessas experiências, e tem uma visão de que é perigoso, de alguma forma, a ciência se aproximar dessas coisas, né? E eu acho que a ciência, recentemente, inclusive, foi lançado um artigo na Nature, né? Isso já há alguns meses, aí, algum tempo, mostrando como a ciência é disruptiva, ela tem tido um alcance muito menor ao longo dos últimos anos, né? Tem diminuído essa ciência que contesta paradigmas ou ideias estabelecidas e etc., né? Eu não estou dizendo que alguém que vai estudar esse tema obrigatoriamente vai ter de concordar que fenômenos paranormais ou anômalos existam subjacentes a essas experiências. Mas só o fato de poder se abrir para isso, né, e poder trazer essa questão, eu acho que é relevante. E numa perspectiva comparativa, poder entender essas interfaces, né, da vivência religiosa com a não religiosa, do patológico e do não patológico. Então, há toda uma série de fatores cognitivos, neurofisiológicos, sociais que a gente não entende ainda sobre essas experiências, né? Então, até antes de você pressupor alguma coisa a mais, ainda há muito trabalho a ser feito e muitas vezes nem isso é trazido à baila, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é extremamente relevante. Sim, Mas eu. sem dúvida, né, para responder a tua pergunta, eu acho que a terminologia que a gente tem é precária ainda, de um modo geral, né? Mesmo esse termo não ordinária não é um termo bom. Até a tradução em português não é boa, né? Mas enfim. E eu acho que na medida em que a gente está lidando com o desconhecido, o terreno ele é angustiante, né? Ele é incerto. E aí as palavras não dão conta, porque as melhores palavras servem para descrever o que é conhecido. Se você, Exato. né? Então é previsível que se use um vocabulário que tenha uma certa inadequação ou seja problemático, porque a gente Sim, está lidando com o desconhecido, né? O próprio, né? Se a gente for falar do fenômeno OVNI, né? Dos UFOs, Unidentified Flying Object, né? Quer dizer, é um objeto voador não identificado. Ou seja, exato. é pela negativa. Eu não sei o que que é. Então eu preciso dar um nome para o que eu não sei o que que é. Mas é injusto do ponto de vista ontológico com aquilo que é. Mas como eu não sei o que é, eu tenho que pelo menos usar alguma terminologia para me situar diante do desconhecido, né? Tem um problema com a teoria aí, né? A Porque, na verdade, teoria. existe uma teoria, né, estabelecida amplamente, e também tem uma coisa que eu acho que, num certo sentido, talvez, né, é uma coisa que ultimamente eu tenho me colocado a pensar. A gente acaba pondo essas experiências todas no mesmo balaio. Então, quando você usa esse termo experiência não ordinária, ou anômala, ou paranormal, sei lá como a gente vai, ou não identificada, né? Está sendo muito usado agora também, não só para as experiências UFO, mas também para outros tipos de experiência. Tem meio que se expandido um pouco essa terminologia. Quando você usa esses termos, você está colocando tudo dentro de uma mesma classificação. Quando podem ser experiências humanas, às vezes muito distintas, né? A gente sabe da literatura que a prevalência delas varia, que alguns correlatos psicológicos podem ser semelhantes e algumas vezes variar. É verdade que algumas pessoas têm várias dessas experiências ao mesmo tempo, isso é um fato. Você tem, às vezes, pessoas que têm várias delas, e, às vezes, no mesmo período da vida ou em diferentes momentos aí da vida. Então, parece que tem uma certa tendência de que se você tem uma delas, você vai ter outras também. Isso é uma coisa que os estudos mostram, né? Então, talvez essa seja uma justificativa para juntar, mas do ponto de vista da experiência em si, pode não haver essa justificativa, né? E até quando a gente tem problemas tanto quando você junta tudo, quanto quando você separa também. Porque, por exemplo, eu me dediquei a estudar também as experiências de
experiências anômalas do sono, que a gente poderia chamar. Então, sonhos lúcidos, né? Experiências ligadas à paralisia do sono. E quando você começa a se aprofundar nessa literatura de experiências hipnagógicas e tudo mais, experiências fora do corpo, que acontecem muitas vezes durante paralisia do sono, ou numa transição entre o sono e o estado acordado, né? É muito curioso de como, na verdade, essas experiências elas estão imbricadas, né? E às vezes a gente separa. Mas às vezes, dentro da paralisia do sono, você tem elementos de sonho lúcido, você tem elementos de experiência fora do corpo, né? A própria experiência de quase morte também, que é muito discutida hoje na literatura, né? Pessoas que se aproximam da morte, parada cardíaca, outras situações, e aí relatam depois essa experiência, né? De ver um túnel, uma luz, falar com pessoas falecidas, etc. Também muitas vezes relatam experiências fora do corpo. Ah, eu me vi fora do corpo, as pessoas me acudindo, eu no hospital, etc., e eu via as pessoas me ajudando, etc. Esse tipo de relato, veja como, na verdade, existe uma imbricação entre as experiências, e às vezes a gente separa e talvez elas tenham algo em comum, como às vezes também a gente junta coisas, né, que às vezes talvez não sejam semelhantes. Então, ainda há muito a se desvendar, né, de como elas se relacionam de fato, e isso depende da teoria. Então, eu preciso ter uma teoria de quais são os mecanismos que geram essas experiências, de onde elas emergem, o que está acontecendo, né? Talvez existam mecanismos compartilhados, existam outros mecanismos separados. Então, quando eu uso um termo geral, eu mascaro essas possíveis diferenças, né? E quando eu uso termos diferentes, eu também às vezes deixo de ver as interconexões que essas vivências podem ter, né? Sim, e aí que entra um terreno que vai, digamos, do espírito investigativo e científico, de quem já se aventurou, né, no estudo dessas experiências, que é manter o paradigma estabelecido e tentar encaixar essas experiências naquilo que já se conhece, ou rever o paradigma, né? E aí é justamente aí que entra a noção de anomalia em Thomas Kuhn, que é através da anomalia, ou seja, de algo que interroga a fronteira do conhecimento, que se dá uma revolução científica. E que essa revolução científica ela pode ser de uma hora para outra, mas ele fala também, o Thomas Kuhn, de que existem paradigmas concorrentes. E muitas vezes você tem ideias que permanecem, digamos, em debate na ciência por um tempo até indefinido, até que, por alguma razão, alguma delas colapsa. Se brinca, inclusive, com o Reginaldo, com outros autores que já vieram aqui no canal, que o paradigma muda porque, na verdade, os detentores da palavra, daquele paradigma, acabam passando, né? Acabam não estando mais entre Momento. nós, exato. E aí os jovens, a nova geração que já tem o novo paradigma dentro deles, acaba, digamos, detendo a palavra. Então, muitas vezes é assim, aquilo acaba perecendo, né? Acaba entrando em colapso por um desuso, porque não é algo mais que faz sucesso, né? Digamos assim. Sim, que por um lado mostra, né? Acho que o que eu acho muito interessante no trabalho do Thomas Kuhn é que mostra um pouco. A gente está num período hoje em dia que falar mal de ciência parece que virou um certo anátema, né? Porque a gente teve uma pandemia, passou por uma situação muito complicada de ceticismo de algumas pessoas em relação à vacinação, etc. Isso não foi uma coisa boa, muito se questionou isso, né? De que não, a gente precisava naquele momento confiar na ciência, confiar nas instituições, etc. E havia é, toda uma controvérsia em torno disso, que acabou se misturando com coisas políticas, etc., que eu acho que mais atrapalharam a história. Mas o fato é que a ciência também tem suas limitações, né? A gente tem que sempre lembrar que a ciência ela é uma atividade humana, é uma atividade social, ela sofre influência do contexto histórico-social,
né? Então, em algumas áreas, por exemplo, e mesmo mesmo nas hard sciences, existe um pouco isso, talvez num grau um pouco menor, mas a gente ainda vê um pouco isso, os modismos, né? Então, você tem períodos em que todo mundo acha que aquele tipo de pesquisa, se você perseguir aquilo, você vai ter uma super contribuição, etc. E aí há todo um foco, toda uma energia devotada àquilo. E às vezes pode ser que caminhe, às vezes pode ser que não, né? Mas muito disso depende do status dos pesquisadores envolvidos, depende do quanto essas pessoas foram capazes de trazer essas ideias para o meio acadêmico, em palestras e assim por diante, se colocar nesse sentido de números, né? Do número de citações que essa pessoa tem, número de publicações, do impacto aparente dela, né, acadêmico. Então, e a gente sabe que, infelizmente, você tem limitações também, casos de fraude, você tem várias coisas aí que acontecem na ciência. Então, é importante ter essa mente aberta de valorizar a ciência, né? A ciência precisa ser valorizada. No Brasil, eu acho que a gente precisa valorizar mais a educação, valorizar a ciência. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país, né? Mas quem está no meio, já faz pesquisa há muitos anos, conhece a forma como as coisas acontecem, já não tem mais aquela visão ingênua, né, de uma total imparcialidade, neutralidade. Não existe. Então eu acho que o bom da ciência é o método científico, né? O método científico ele acaba sendo um pouco esse guia para nós e que reduz os vieses, reduz, né, vai cortando um pouco esses problemas, né, porque se você se mantém fiel à pesquisa científica, se você se mantém fiel à experimentação, à observação sistemática e assim por diante, você consegue, eu acredito que de alguma forma, vencer muito dessas influências mais históricas e sociais. O próprio Kuhn admitia que, apesar da ciência ter toda essa influência histórica e social, no fundo era isso que ele estava falando, né? Quer dizer, a ciência não se dá, essas mudanças de ideias, elas não se dão só por uma questão de acúmulo de evidência ou das características da evidência, mas em alguma medida também em função de fatores sócio-históricos, culturais definidos. Apesar disso, ele também reconhecia o fato de que os dados eles trazem informação por si só. Eles não são simplesmente construções sociais, porque senão a gente cai num relativismo, de que tudo é relativo, etc. O dado ele tem uma informação que é importante e que pode contrariar certas visões se você estiver atento a ele e ele tiver sido obtido, obviamente, de uma forma rigorosa e metodologicamente execuível e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso é importante da gente ter em mente, né, em alguma medida, para poder avançar na discussão, né? Do ponto de vista ontológico, quando a gente pensa na possibilidade que talvez por trás de algumas das experiências não ordinárias exista algo de fato anômalo, né? Algum fenômeno novo, desconhecido, alguma coisa assim, por que não considerar essa possibilidade, né? Se é uma coisa tão relatada pelas pessoas em diferentes culturas, se a gente sabe que do ponto de vista patológico essa explicação já não se sustenta sozinha, embora ela possa se aplicar a alguns casos. Houve também tentativas de explicar essas experiências do ponto de vista de viés cognitivo, de falhas de memória, tendência à fantasia. Então, assim, não é patológico, mas também não está num funcionamento, vamos dizer assim, que a gente poderia colocar obviamente dentro desse ideal da racionalidade, etc., no seu Mal. melhor, né? Vamos dizer assim, tem toda uma literatura, por exemplo, que associa crenças paranormais, etc., a pensamento mais intuitivo, a um pensamento que mostra a relação dessas crenças, relação negativa dessas crenças com o pensamento mais dirigido, racional, né, analítico. Então você tem alguns autores que defendem isso. Existem estudos sobre isso, que quanto mais religiosa uma pessoa é, né, menos ela tende a pontuar
em formas de pensamento analítica, aí, com testes que são utilizados, questionários, etc., enfim, né? E tem estudos mostrando que um pouco isso varia em função da cultura, depende da cultura, essa relação dessas crenças e concepções com esses estilos de pensamento, né? Então não dá para você generalizar isso para todas as pessoas. Há um reconhecimento hoje de que, por exemplo, no caso das experiências, elas são relatadas de forma bastante democrática, ou seja, você vai encontrar elas em todos os níveis, estratos sociais, desde pessoas com maior nível educacional, social, até pessoas mais pobres, mais simples, ou com pouca educação, né? Então, na verdade, assim, essa ideia do viés cognitivo, ela tem alguma base. A gente sabe que a memória, ela é uma coisa que varia muito. Tem toda uma literatura sobre falsas memórias hoje e etc e tal. A gente sabe que fatores como tendência à fantasia, absorção, etc., podem desempenhar um papel, sem dúvida alguma, mas seria suficiente para explicar o todo dessa fenomenologia, o todo desses relatos, e mesmo que fosse suficiente, por que é tão problemático? Considerar ao menos a possibilidade de algo mais, né? Que pode não ser uma concepção sobrenatural, né? Nesse sentido, eu acho que, por exemplo, esse termo não identificado, ele é até mais interessante num certo sentido, porque é como se dissesse assim, olha, a gente não sabe o que é, não foi identificada, né? Essa origem e de alguma forma, quer dizer, você vai atrás, você busca, você está em busca de tentar entender esses processos, né? Claro que há muita coisa ainda que pode ser feita do ponto de vista de entender a parte cognitiva, neurofisiológica, etc., mas eu não vejo como problemático do ponto de vista científico considerar algum outro fenômeno novo que ainda não tenha sido discutido dentro da ciência. O que vai determinar isso é se a gente pode usar o método científico para investigar, né? Então, se a gente pode usar o método científico, é ciência, tá certo? Se você tem hipóteses que podem ser testadas e você tem formas de colocar isso de um modo rigoroso, claro, e que possa ser replicado, etc. Então, eu acho que a discussão ela deveria estar mais no nível da epistemologia e da metodologia no meu entendimento, né? E não tanto no nível conceitual. A ciência não deveria ter limites daquilo que ela pode estudar, desde que seja possível aplicar o método científico. Talvez existam coisas que a gente não pode aplicar o método científico, né? Eu sempre dou o exemplo de Deus, né? Então, se você imaginar um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, então está em toda parte, tem conhecimento sobre tudo, tem poder sobre tudo. Deus não cabe no tubo de ensaio do cientista, né? O máximo que a gente pode fazer é estabelecer analogias, é estabelecer relações. Você tem ideias muito interessantes no diálogo da teologia com a ciência e religião. Acho tudo muito legal, muito válido. Mas é muito difícil você demonstrar Deus cientificamente, porque é uma coisa que extrapola a ciência. Aí não é uma questão de não ser, de não existir, né? A gente não está discutindo aqui a não existência, né? Cada um vai, eu pessoalmente acredito, né, em Deus, a questão não é essa, mas na verdade do que a ciência pode fazer, até onde ela pode ir. E, na verdade, a gente tem que estar nesse nível da discussão. E não na discussão se. Porque muitos autores têm esse discurso, né? Ah, não vou estudar isso porque isso é irracional, isso é uma ameaça à ciência, à sociedade, etc. Não, vamos estudar. Desde que eu consiga usar o método científico, tudo bem. Não, a questão não é aqui o tema, o objeto. A ciência não tem uma escolha, não deveria ter, pelo menos, uma escolha do objeto. A questão é se você pode estudar, se você consegue Então, aplicar o método científico, né? sim, mas aí é que tá. E também tem uma discussão sobre esse método científico, porque ele também é uma construção humana, né? E a pergunta é se não haveriam métodos científicos distintos para fenômenos diferentes. Você falou de hard sciences, né? Mas a gente tem também as ciências humanas, né? Por exemplo. Então, dependendo do modelo científico e do fenômeno,
pode haver uma plasticidade nisso, né? Porque às vezes me parece que tem uma obsessão por medir, né, até as experiências, né, e tal. E aí, justamente, Mensuração. o aspecto mais bonito delas, que é o caráter qualitativo, né, o qualia, né, a própria consciência, né, a subjetividade, né, do ser humano, que é esse aspecto qualia que é misterioso para a ciência, hard science, porque ele não pode ser medido em alguma medida, acaba ficando de fora. Então, eu vejo que a espiritualidade, as experiências anômalas, mas até a subjetividade humana, certos aspectos dela, precisam de uma ampliação, daquilo que se considera como metodologia científica no sentido da mensuração, né? Por exemplo, a psicologia transpessoal, ela dá muita ênfase às vivências, né? À sabedoria, ao entendimento que as experiências não ordinárias têm. Dependendo do tipo de approach psicológico que você tem, é o contrário. Até esses dias a gente ouviu uma tensão entre a parapsicologia tradicional, vamos dizer assim, em laboratório Experimental, né? experimental e a psicologia transpessoal, que de alguma maneira elas podem se debruçar ambas sobre as experiências anômalas, mas o olhar ele pode ser potencialmente diferente, embora você possa ter parapsicólogos que são psicólogos transpessoais, por exemplo, ou que são psicanalistas, né? Eu acredito assim em duas coisas. Eu acho que essa divisão entre disciplinas tem muito o que você falou, ela é um pouco arbitrária e em alguns campos talvez isso fique mais evidente na ciência, mas em outras áreas você tem um grau elevado de imbricação, porque pega a psicologia mesmo. A psicologia não é uma ciência tão definida, né? Se você for realmente olhar. Porque você tem a psicologia social que se conecta com sociologia, antropologia, ciências sociais, a psicologia cultural, a psicologia transcultural. Você tem aspectos da psicologia que se misturam com a biologia, né? Então, quando você vai pensar aspectos de perspectivas mais evolucionistas, por exemplo, a relação do ser humano com a comparação com outros animais, comportamento humano, comportamento animal, enfim. Então, na verdade, você tem, mesmo na medicina, né, a forma de você pensar a saúde física, hoje já se reconhece isso em muitas áreas que tem uma imbricação do físico e do mental, né? Uma coisa interfere na outra, minimamente você tem uma influência de como a pessoa vai lidar com a doença física dela, de como ela vai se cuidar. Então, não dá para tratar a pessoa só do ponto de vista físico, você tem que pensar como um todo, né? Então, eu acho que no futuro, eu entendo que o ideal seria que nós tivéssemos um conhecimento verdadeiramente transdisciplinar, em que essas barreiras entre conhecimentos fossem transcendidas e a gente pudesse construir um. Porque a mesma ciência, quando a gente fala assim, o que que eu entendo por ciência, né? Porque aí entra uma longa discussão também do que é ciência. E eu entendo ciência basicamente como duas coisas fundamentais, que aí vão irradiar para várias outras coisas, né? Mas eu entendo ciência como experimentação e observação sistemática, né? A observação você pode encontrar em outras áreas. Filósofos são muito observadores do mundo, da realidade. Mas na ciência você tem uma forma de observação sistemática, você tem um registro disso que é muito mais rigoroso, sistemático, diferente do que às vezes um filósofo talvez vá fazer. Não sei se todos os filósofos vão concordar comigo nesse sentido, mas eu vejo uma certa distinção entre a observação naturalística e etc e tal. Um artista também pode ser observador, pode usar a observação, mas é um tipo diferente de observação, de como ela é conduzida. Só que quando você vai produzir conhecimento científico, por exemplo, quando você vai teorizar sobre um fenômeno, você precisa de bases conceituais, você vai entrar em discussões epistemológicas que vão adentrar a filosofia. Então, em alguns lugares da ciência, o que é filosofia e o que é ciência não vai ficar muito nítido para mim. E eu acho que um dos problemas, inclusive, da psicologia hoje, no meu entendimento, é a ausência de um diálogo com a filosofia, né? De um diálogo mais amplo.
né? Os psicólogos, sobretudo no Brasil, ainda você tem uma formação, talvez pela influência da psicanálise, de alguns de abordagens existenciais fenomenológicas, do interesse em Jung, por exemplo. Eu acho que ainda acaba o psicólogo, de alguma forma, se alimentando um pouco da filosofia, ainda que indiretamente. Mas se você pega contexto norte-americano, contexto europeu, a formação dos psicólogos é extremamente empírica. E eles não têm essa base filosófica muito consolidada. Como é que você vai estudar o ser humano, a mente humana, a alma humana, né, sem entender de filosofia? E mais ainda, né, quer dizer, como é que você vai entender o ser humano sem entender religião, sem entender espiritualidade, sem entender essas experiências que a gente está falando? Porque, obviamente, que elas são uma parte fundamental da vida em várias sociedades, em várias culturas, né? Quer dizer, não tem um fenômeno talvez mais pervasivo do ponto de vista psicológico, social, do que essas crenças, do que essas práticas. Isso é uma coisa disseminada em várias culturas, né? Como é que você pode construir uma compreensão da mente sem entender essas coisas? Não faz sentido isso, né? Então, quer dizer, em parte, isso advém dessas caixas que a gente vai criando, em que a gente vai separando as coisas, e eu acredito que o ideal seria buscar um conhecimento transdisciplinar. Mas o desafio é como fazer isso. Eu acredito que, em parte, isso advém, de limitações ideológicas e sociais, e, em parte, isso advém, de limitações da mente humana. Porque a realidade é tão complexa e tem tantas coisas acontecendo que a gente não consegue integrar de um modo suficiente. Existem esforços de integração, mas eles acabam sendo muito individuais. Então, por exemplo, existe o trabalho, que é um trabalho interessante, o trabalho do Ken Wilber, por exemplo, né? Psicologia integral e tal. O Ken Wilber tenta um pouco juntar várias coisas. Só que, num certo sentido, ele acabou criando um novo culto, num certo sentido, em que ele virou esse guru, vamos dizer, né? Dessa nova forma. Então, o ideal seria que esse processo de transdisciplinaridade, de integração, de diálogo entre diferentes formas de saber, ele fosse feito coletivamente, né, em que houvesse um constante diálogo e a busca desses caminhos, que isso fosse fomentado nos meios acadêmicos, que isso fosse fomentado nos meios religiosos, nos meios filosóficos, nos meios artísticos, né, que a gente pudesse criar novas instituições, de repente, que transcendessem essas barreiras em que essas coisas conversassem. Eu acho que às vezes o meio acadêmico, que poderia ser o lugar para isso, ele é muito fechado para esse tipo de debate, né? Então, e fica um pouco presa de discussões ideológicas e de certas visões de mundo que eu acho que não tem realmente um verdadeiro exercício do livre pensamento. Para mim, o meio acadêmico deveria ser o lugar do livre pensamento, né? Das pessoas exercitarem qualquer ideia de qualquer maneira, ter essa abertura para isso, obviamente respeitando as pessoas, respeitando, levando em conta questões éticas e tudo, sem dúvida alguma, mas tendo essa liberdade do pensamento, essa flexibilidade do pensamento, né? Então eu acredito que talvez no futuro a gente vai poder atravessar essas fronteiras em que talvez até o próprio cientista se coloque no lugar do experienciador também, né? Porque a gente sabe que muitos cientistas passam por essas experiências não ordinárias, né? Tem um artigo muito interessante do Charles Start, que é um dos pais aí da pesquisa sobre estados alterados de consciência, teve uma trajetória também no estudo das experiências não ordinárias. Ele tem um artigo muito interessante, antigo já, acho que se não me engano, da década de 70, publicado na Science, na revista Science, e em que ele defende essa ideia de que para poder entender essas experiências, esses estados modificados de consciência, estados alterados, seja lá como a gente vai chamar, eu preciso viver isso em alguma medida, eu preciso me colocar dentro desses estados em alguma medida, como experienciador, da mesma forma como um astronauta vai para um outro lugar, um outro planeta ou qualquer coisa assim, conhecer aquele mundo novo.
né? Então, só que eu não vou para fora, eu vou para dentro. E eu vou ter essa experiência e eu vou poder compartilhar essa experiência com outros que tiveram também essa vivência, e a gente vai tentar chegar num lugar comum dentro dessas perspectivas, né? Então ele falava dessa coisa do pesquisador que vai praticar contemplação, vai praticar meditação, vai tentar acessar esses estados e vai depois contar para os outros como foi a experiência, e o outro também vai contar a experiência dele e vão tentar chegar num lugar comum sobre aquilo que vivenciaram, né? A gente ainda não chegou nesse nível de como fazer a pesquisa, né? Que eu acho que seria uma espécie de pesquisa autoetnográfica num nível mais evoluído, vamos dizer assim, né? Mas acho que esse pode ser um caminho interessante, né? De romper um pouco essas barreiras entre aquele que eu estudo e aquilo que sou eu, né? Quer dizer, em alguma medida eu também sou parte disso, né? Só que isso é uma coisa que para muitos cientistas é um absurdo, porque rompe com essa ideia tradicional de neutralidade, de imparcialidade, de eu me afastar do objeto. E quando você lida com temas como mente, consciência, subjetividade, isso não tem como acontecer. O que você está estudando é você. Você é o seu próprio objeto de estudo, né? Então, essa dicotomia sujeito-objeto, ela desmorona, né? E então, E aí como é que eu posso voltamos, fazer? e aí voltamos à questão da filosofia da ciência, ou seja, o modus operandi, né, de pensamento filosófico que está orientando essa dicotomia sujeito. Exato. Isso é uma forma de pensar, que é a E, forma predominante na ciência de hoje. Mas exato. isso é uma via de pensamento, não quer dizer que seja a verdade. Exato. É uma concepção naturalística de É, mundo e de medida, mas eu acho que se esquecem com isso de que a subjetividade também é parte da natureza, né? é, E eu acho que a grande fronteira nesse sentido, porque, por exemplo, durante muitos anos se partia do pressuposto de que só o ser humano vivia certas coisas. E hoje já existe esse reconhecimento de que outros animais, e às vezes até assim, na escala, nesse processo aí da escala evolutiva, quer dizer, você tem animais que você jamais imaginaria que poderia ter consciência e que vários estudos sugerem que talvez tenha algum grau de consciência, de planejamento, né? Quer dizer, então, até onde vai a consciência? A consciência é algo que existe plenamente em nós ou ela perpassa outros animais, outros seres? E como é que se dá isso? Quer dizer, a gente não tem como estudar a subjetividade desses outros seres, né? Porque não tem a linguagem para poder fazer essa ponte, não tem a comunicação. A gente tem de inferir pelo comportamento por outros meios, né? Então é a grande fronteira nesse sentido, eu acho, a questão da subjetividade. Hoje, um dos grandes temas para mim é a consciência, né? Toda essa discussão sobre inteligência artificial, toda essa discussão perpassa isso, quer dizer, chegou-se a um nível em que uma coisa, né, literalmente uma coisa pode pensar aparentemente, né, quer dizer, não pensar do jeito que a gente pensa, obviamente, não é um ser vivo nesse sentido né, nesse sentido, mas pode produzir ideias e produzir associações e coisas assim, né? Estabelecer conexões entre coisas de um jeito que pode parecer um ser humano, que pode se passar por um ser humano, mas tem consciência? Como é que é? O que é consciência, né? Então eu acho que essa é a grande fronteira hoje, e isso, em alguma medida, passa por considerar a nossa vivência. Não vai ter jeito, não vai ter como escapar disso. sim, e justamente as experiências não ordinárias, principalmente os estados místicos, né, mas não só, eles nos apontam para a ideia de uma perspectiva holística do cosmos, né? Onde as pessoas, o ego, ele se dissolve no mundo, né? No cosmos, por exemplo, tem um sentimento de união universal nas experiências de quase morte, mas mesmo na própria clarividência, na telepatia, os limites do eu, do corpo, eles ficam borrados, né? Você tem acesso a dimensões da realidade, da experiência do outro, que estão além do espaço-tempo, né? No sentido
newtoniano, por exemplo, né? Então, eu acho que é mais um motivo da gente perseguir uma reformulação da ciência sem tirar o mérito que ela tem, que o empirismo tem de produzir vacinas, bem-estar para o ser humano, foguetes, aviões, né? Isso tudo a ciência, né, tem muitos progressos e nós somos gratos a ela, aumentou a longevidade, né, das pessoas, né, e tudo mais, cura para doenças. Não se trata de negar os alcances, Exato. né, que a A ciência, ciência, né? mas de pensar além disso, da gente poder pensar além Ah, disso, o que que é a realidade e que fenômenos estariam ficando de fora disso, né? Eu acho que esse é um dos nossos objetivos aí, né, no Anômalo, né? sem dúvida. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa ter essa possibilidade, né, de repensar. E talvez até nem usar o termo ciência, sabe, em algum momento no futuro, ou entender ciência num sentido muito mais amplo do que talvez a gente está entendendo hoje, né? Então, muito mais como conhecimento, né? Eu acho que tem coisas da vida que você. Tem coisas na vida que vêm pela experiência, pela tua É. vivência pessoal, e não, ninguém, nenhum cientista precisou dizer para você que é assim, né? Vamos dizer assim. E também porque veio pela experiência, pela vivência pessoal, não significa que necessariamente está errado. Por Exato. mais que a gente sabe, né, que as pessoas podem ter vieses, etc., mas tem muita coisa que vem do amadurecimento, da vivência pessoal. Não está sistematizado, não tá, e, no entanto, é um conhecimento, né? Assim, da mesma forma como você tem formas de conhecimento intuitivas das coisas, né? Um médico vai atender um paciente, às vezes aquilo que está aparente não é suficiente para você tratar aquela pessoa. Você tem que levar em conta outros sinais e o que vai direcionar o médico, às vezes, ali é uma intuição, quer dizer, não é só o conhecimento. O conhecimento dele tem que estudar, obviamente, não estou falando, não estou dizendo que agora as pessoas vão abandonar os estudos, vão confiar cegamente nas suas intuições, não é nada disso. Mas muitas vezes uma coisa ajuda a outra, né? Quer dizer, uma coisa. Quem está no meio clínico, né? Os psicólogos, psicoterapeutas, sabe muito bem disso, né? Quer dizer, você não atende uma pessoa com a teoria na cabeça o tempo inteiro. Quer dizer, isso não funciona assim. Isso, pelo contrário, se você fizer isso, só vai dar errado, Vai né? virar uma coisa ridícula, né? Vai Assim, ficar uma coisa ridícula, assim, né? É a mesma coisa. Vai virar uma aula, você vai começar a ensinar é, para a pessoa que a terapia cognitiva ou a psicanálise, sei lá o quê, diz isso ou diz aquilo, Freud falou não sei o quê, quer dizer, vira uma aula. Então, assim, você muitas vezes literalmente capta coisas, né, do que você sente que, pela sua vivência, né, com a pessoa que, olha, peraí, mas tem um negócio aqui que não está se encaixando. E aí você começa a perseguir um caminho, e no fim você descobre que aquele caminho fazia todo sentido, né? E então, quer dizer, uma coisa então a gente tem que ter um pouco essa flexibilidade de por que algum conhecimento não veio da ciência, ele necessariamente é errado, né? Eu acho que o Jung teve muito essa sabedoria, né? O Jung, quando ele estudou alquimia, estudou simbolismo religioso, estudou outras formas de conhecimento, né? Foi estudar as tradições orientais e tudo mais, I Ching, foi estudar yoga, foi estudar uma série de outras coisas. Eu acho que ele reconheceu isso, de que se eu quero tratar uma pessoa, eu não posso ficar nesse plano exclusivamente, né, fisicalista, nessa visão materialista. Eu preciso considerar outras formas de conhecimento em alguma medida, né? E tentou integrar de alguma forma. Se ele fez da melhor maneira, alguns vão criticar, outros vão achar. Eu gosto muito, em particular, acho que ele tinha uma visão nessa linha do que você está dizendo, uma compreensão mais ampla. Eu acho muito, muito lúcido e muito válido, muito importante, né? E eu concordo com você também com o que você disse dessa visão do ser humano como parte de um sistema mais amplo, né? Eu acredito que um pouco muito do que as experiências não ordinárias mostram tem a ver com isso também, né? De que essa fronteira entre o eu e o ambiente,
ela um pouco se desfaz também, né? Então você tem experiências místicas em que as pessoas se sentem fusionadas com todo o cosmos, o universo, né, e tal. Alguém pode dizer, ah, isso é só uma fantasia, uma ilusão, uma impressão, mas talvez seja algo que está na base da própria natureza da realidade, né? Se a gente entender que quando a gente começa a perceber que a consciência é uma coisa que está presente em vários outros seres, né, e que ela permeia um pouco a realidade em alguma medida, se a gente realmente chegar a essa conclusão num nível mais amplo, que é o que muitas tradições espirituais parecem indicar, então isso tem implicações diversas, né? Implicações ecológicas, implicações para a nossa compreensão do mundo, em que essa dicotomia entre o eu e o objeto também em alguma medida se desfaz, né? Então eu costumo fazer uma brincadeira assim de que pega uma formiga, né? Vou tentando me colocar no lugar de uma formiga, subjetivamente, que é uma coisa, enfim, um exercício da imaginação. A formiga, ela compartilha um mundo físico semelhante com a gente, né? Então, o bolo que você tá lá comendo, a formiga também quer comer daquele bolo, também quer de alguma forma. Então, ela compartilha aquilo. Mas ela não tem uma noção do mundo social, da vivência que nós temos, né? Então ela tá lá, ela compartilha aquele mundo. É a mesma coisa um pet que você tem em casa, um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa. Ele minimamente se comunica em alguma medida com você, né? Ah, eu tô com fome, ele chega perto, faz alguma coisa, etc. Vai manifestar alguma coisa. Obviamente não vai dizer, não vai falar com palavras, não vai usar linguagem. Então, há níveis de compreensão da realidade que a gente compartilha e todo um outro nível de coisas que não é compartilhado de nenhum modo, né? Tanto nós com eles, quanto eles com a gente. Quem pode dizer que não existam formas de consciência acima daquilo que a gente vivencia, né? Que a gente não é capaz de acessar mas que poderiam ajudar a gente a entender o que está acontecendo, afinal de contas, né? Então, a gente não tem como dizer isso de um modo absoluto, né? A gente pode, eu acho que está aberto a essa possibilidade de que existam outras coisas além do universo conhecido, é válido. E não significa que por isso eu vou me abrir ao irracional, né? É, na verdade, um reconhecimento de que, no fundo, o irracional é parte da vida, né? E a gente tem de lidar, talvez não o irracional, mas o não racional, né? Talvez melhor colocando aí. Sim, para a gente ir encerrando, né, eu lembrei da questão da física quântica, o quanto os experimentos mostram para o quanto a interação entre partículas ela depende de um observador, e então são fenômenos atrelados à consciência de alguma forma, né, possivelmente a própria consciência tendo uma matriz quântica importante, né, fora dos princípios newtonianos, então nós já temos estudos empíricos que apontam para isso, né? E a outra coisa que eu lembrei às vezes a gente vai mandar, por exemplo, um artigo de psicanálise para uma revista, né? É uma época que eu andei criticando um pouco esses modelos de avaliação, né? Você tem, por exemplo, um caso clínico, quer trazer uma reflexão, e a revista fica tentando corrigir o seu texto de uma maneira obcecada por você esclarecer todas as referências e da onde você tirou isso, da onde você tirou aquilo. É claro, é compreensível diante dessa cultura meritocrática de excluir os plágios, né, e tudo mais. Porém, tem algum momento que você fala de uma maneira inconsciente, a partir do seu aprendizado de vida, da tua intuição. Então, aquilo que você vai transmitir de alguma forma é o que você pôde absorver de uma maneira que nem você sabe como é que essas coisas chegaram até você e como é que você está pensando aquilo, né? Você está expondo um raciocínio. Então, me parece assim uma coisa muito empobrecida e ingênua, né, da gente tentar esgotar através da explicação ou da razão tudo o que acontece, né? E por isso que eu acho que a arte, por exemplo,
não deve ser uma dicotomia frente à ciência. Eu acho que a ciência deve conversar com a arte, porque a arte aponta justamente para Caminhos. a desconstrução das coisas, o quê? Aponta caminhos, né? Aponta caminho. Isso é interessante que você está falando, porque se você pega, por exemplo, Freud, né? Para pegar um exemplo, você falou de psicanálise e tal. O Freud não respeitava a BNT, não respeitava, né, nenhuma Ah, dessas normas acadêmicas, é né? um Ele, escritor, né? ele era um escritor, ele fazia lá e tal. Então assim, eu costumava brincar com os alunos, né, que assim, na PUC, quando eu dei aula, orientei os alunos, costumava brincar que o pior modelo que você pode ter para fazer um trabalho acadêmico é olhar esses autores clássicos, né? Porque eles escreviam de uma forma que não é mais a forma que a gente escreve hoje em dia quando vai publicar numa revista científica, né? Ou mesmo um livro e tal. Então, assim, a linguagem acadêmica mudou ao longo do tempo, só que, no entanto, as bases disso não tinham relação com o que a gente está fazendo agora, né? Então é curioso isso. Então aqueles podem, né? Vamos dizer assim, aqueles É, lá são meio que os imortais, né? E eles podem, eles podiam fazer, etc. Tá, a gente não pode, a gente tem de seguir essa regra e tal, 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 né? Então é um pouco há uma hierarquia, no certo sentido aí, de quem exato, detém o direito de pensar, ou exato. pode ser a referência para se pensar, né? E eles mesmos Porque não muitos teriam. trabalhos acadêmicos, desculpa te interromper, muitos trabalhos acadêmicos, um grande problema que a gente tem é a pessoa ficar reproduzindo a ideia de alguém que já morreu, né, e não poder trazer alguma coisa diferente, né? Então tem que ter todo um ritual, todo um processo para você poder se colocar nesse sentido, que é compreensível, né? Eu acho, porque de alguma maneira é como se você estivesse partindo do pressuposto de que, olha, o conhecimento não é fácil, ele tem regras, essas regras precisam ser respeitadas. E só a partir do momento em que você alcança um certo nível, você vai poder se colocar e dizer certas coisas, mas ao mesmo tempo parte de uma dicotomia equivocada de que porque alguém está começando nesse caminho, não tem algo importante a dizer. E um dos problemas que acontece no longo prazo na jornada acadêmica nesse sentido, eu acho, é que invariavelmente você pode acabar se desconectando com o tempo das suas raízes e se acostumando a pensar de uma forma estabelecida, né, num certo cabresto que também não é bom, né? Nesse sentido, assim, fazendo uma conexão aqui, parece uma analogia meio exagerada, né? Mas fazendo uma conexão aqui com uma frase bíblica, né? Do Novo Testamento, né? Com Jesus, aquela ideia de vinde a mim as criancinhas, né? De que as criancinhas vão entrar no reino dos céus, etc. Tem um pouco essa ideia de que eu preciso voltar a pensar como uma criança num sentido mais genuíno, mais espontâneo, se eu quero de fato me aproximar mais das coisas, da realidade, enfim, né? Então, é ao contrário daquela ideia de que a criança é o imaturo, é o irracional e etc., talvez em alguma medida ela esteja mais em conexão com certas coisas que a gente vai se perdendo também ao longo do caminho, né? Exato, fica essa reverência e esses autores, por exemplo, se fossem publicar hoje, Freud, por exemplo, não seria escutado, ele não teria os artigos É, dele aceitos de pelos modo algum, né? periódicos, né? Sim. Então, William James, Carl Jung, ah, todos esses grandes autores da psicologia seriam rechaçados hoje em dia, né? Sim, não prosperariam no meio acadêmico. sim, então, digamos, essa coisa do rigor, ela tem que ter no mínimo um ponto de interrogação para que não mate a espontaneidade, o espírito infantil, o elo com a arte, né, com esses aspectos humanos, né, que não são redutíveis a modelos de pensamento. Afinal de contas, o pensamento ele tem uma dimensão anárquica, num certo sentido, eles brotam, né? Eles surgem. Então, se você pré-condiciona alguém a pensar e a escrever de uma determinada forma, você está matando o próprio espírito do pensamento e fica Isso. uma língua morta, né? De retorno aos mestres, né? Me parece que muito da
dificuldade de progresso da ciência, em certo sentido, vem justamente Tem disso, disso, né? né? Muito bem. Então, acho que chegamos a um ápice aí da nossa conversa. Quero agradecer aí a tua presença novamente. Foi uma conversa muito rica que possa trazer muitos desdobramentos. Eu mesmo ofereço esse espaço aqui do canal, porque a ciência é um fenômeno social. Então, quanto mais essas ideias estarem popularizadas, mais a ciência pode mudar, porque ela é composta de pessoas que estão numa sociedade. Então, a sociedade reflete a ciência reflete a sociedade, portanto, não é só de periódicos que vivemos, né? Pelo contrário, vivemos de relações, né? De podcasts, né? Onde a palavra pode circular de uma maneira menos burocrática, né? Então, Exato. Sem dúvida. importante esse tipo de espaço também, e que as revoluções não sejam feitas só através de livros independentes, né? Mas que justamente possam ser feitas dentro das instituições acadêmicas, né? Porque justamente é isso, alguém tem uma ideia nova, o cara às vezes tem que publicar um livro, né? E não porque ele não Um consegue, artigo. no artigo mesmo, as limitações não o permitiriam de ter, digamos, o livre pensar, né? Exato. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito o convite, fico muito contente na participação e parabenizar o Daniel pela iniciativa e vamos juntos, então. Obrigado, pessoal. Então, gostaram do vídeo? Deixa aquele like, compartilhem, façam comentários. Quiserem referências bibliográficas também, a gente vai ter o prazer de indicar. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Abraço, tchau.